Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E você que acompanha os nossos papos aqui no cotidiano, você viu que de manhã cedo eu postei um vídeo onde eu comento a retirada da plataforma que a gente utiliza aqui do canal Terça Livre. Muitas pessoas que seguem essa turma vieram para o nosso portal também manifestar o seu inconformismo, as nossas críticas, a nossa visão, e muitas delas têm um padrão de comportamento que é o padrão dessa gente. Eles xingam, eles atacam, eles falam palavrões, eles ameaçam, eles rogam praga. É um negócio impressionante. Eu não me abalo com isso porque todo mundo que vem a público, você quando está no canal aberto, você quando está na rede, quando você está lidando com tantas pessoas diferentes, quando você dá aula, você tem que estar sujeito a escutar críticas, a opinião do outro, a opinião do colega, a experiência de alunos que às vezes são mais velhos do que você, que têm experiências de vida, têm vivências profissionais. Então, dar aula é sempre um ambiente muito legal, onde você recebe muitos ensinamentos também, como é aqui no nosso portal, quando eu vejo comentários extraordinários, alguns pontos de vista também, algumas dicas muito legais, enfim. Então, eu escutei, aliás, li 2 comentários ali de pessoas que diziam perguntavam por que eu nunca aceitei um debate para eu Terça Livre. Bom, pelo que me consta, eles nunca fizeram debate com ninguém. Até porque, como eles seguem o guru deles lá de Virgínia, eles seguem um ensinamento que é anticivilizatório no campo das ideias, no campo do debate, no campo da conversa. Eles partem do princípio que a pessoa que pensa diferente deles é uma pessoa que deve ser eliminada do convívio social, não pode estar em nenhuma empresa, nenhum serviço público, não pode estar em nenhuma instituição, porque essa pessoa é nociva. Eles têm um comportamento de rotular os seus adversários. O Olavo de Carvalho, que é o guru dessa gente, diz que você não deve debater com o adversário, você tem que destruir o adversário, tem que destruir a reputação do adversário, desmoralizar o adversário. Gente, esse é um comportamento de conversa, de você estabelecer algum tipo de avanço intelectual, você desmoralizar uma pessoa, porque esse é o método, né? Você coloca um rótulo na cara da pessoa e qualquer coisa que essa pessoa venha dizer, ela não tem credibilidade porque ela está desmoralizada. Então essas pessoas, elas têm um profundo desrespeito com as pessoas com quem elas pensam diferente. Eles rotulam, por exemplo, de comunista, e eles partem da seguinte ideia, silogismo, né? Raciocínio lógico. O cara é comunista, todo comunista praticou algum tipo de genocídio no passado, logo, se você é comunista, você é genocida e todo genocida é um assassino. Pronto. Aí o cara não quer te escutar mais. Então eles criam um bloqueio. Então é muito difícil conversar com essa gente. E não é por outra razão que eles foram retirados da plataforma. As pessoas perguntam se eu e outras pessoas não têm receio de sermos censurados. Claro que não. Como diz a vovó, quem não deve, não teme. Se você está numa plataforma, numa empresa aqui, que coloca comercial, coloca inserção, os caras ganham grana com essa história aqui, e eles têm um regramento ético mínimo, onde você não deve provocar situações de ódio, situações de discriminação, apologia de crimes, de uso de drogas, de terminar com a própria vida, de xenofobia, enfim, de situações que criam conflitos sociais, mentiras que possam causar a perda de patrimônio, perda de reputação, perda de vidas. Então, se você aceita vir para essa plataforma, você aceita participar dessas regras. Então já foram em boa hora, mas eles vão continuar por aí, porque eles se reproduziram com muita eficiência, né? Eles têm um papel funcional no meio dessa história, como eu falei com vocês. Eles criaram esse nicho onde eles pegam muitas pessoas que não entendem por que as suas vidas andam tão desgraçadas e colocam a responsabilidade nessa situação no inimigo imaginário, nos comunistas infiltrados em todos os cantos, no globalismo, que está querendo dominar a mente dessas pessoas, enfim. Aí tem um componente religioso, muita gente mistura religião no meio dessa história, é muito comum as pessoas tentarem me amaldiçoar colocando alguma coisa envolvendo o capeta, o Satanás, Lúcifer, enfim, um monte de história assim, né? O que mostra como as pessoas estão sem entender na prática o que acontece e como elas protegem os depredadores que estão na área econômica desse governo que eles estão
apoiando para cima e para baixo, né? Então, gente, feitas essas considerações, vamos seguir em frente. Eu não tenho receio nenhum, como diz a vovó, quem não deve não teme, e vamos seguir em frente. Ainda bem que o nosso portal continua a crescer, continua a receber mais pessoas. Se você está chegando agora, você aqui é muito bem-vindo, e vamos seguir em frente que temos assuntos objetivos. Bem, os jornais estão dando conta hoje do esvaziamento da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato que acabou propiciando aí a eleição do atual presidente, né, com essa onda de combater a corrupção. Pois bem, o Procurador-Geral da República, que ele nomeou, que está o protegendo dos crimes de genocídio que ele está praticando à frente do governo, destruiu as bases da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi a melhor coisa que aconteceu no nosso país? Evidentemente que não. Existem muitas distorções e a principal delas, né, acabou atingindo um presidente que foi muito popular aqui no nosso país, o ex-presidente Lula. É preciso a gente ser muito correto, muito preciso quando a gente analisa essa situação toda, para a gente não cair numa zona que mistura responsabilidade jurídica com responsabilidade política. Todo governante tem uma responsabilidade política sobre o seu governo? Tem, isso é óbvio. O governador tem responsabilidade política pelo seu secretário de saúde, o presidente também tem, sobre o seu ministro da saúde, sobre o seu ministro da economia, o prefeito tem responsabilidade sobre o secretário de transporte, secretário de saúde, de educação, enfim. Existem responsabilidades políticas. Muitas vezes a responsabilidade política se mistura com a responsabilidade jurídica, porque teve ali o dedo, a impressão digital do governante em determinado ato. No Brasil, foi inegável que a gente teve aqui problemas de corrupção envolvendo empresas públicas como a Petrobras, situações que já aconteciam desde sempre, né? Mas isso acabou eclodindo no governo do ex-presidente Lula. E se tentou, por conta das falcatruas jurídicas, econômicas, se colocar uma responsabilidade a todo custo nas costas do presidente da República, que, como qualquer outro presidente ou governante, teria responsabilidade política. Muitas pessoas ficaram decepcionadas porque endeusaram a justiça de uma maneira geral, inclusive o pessoal do governo, na época do governo do presidente Lula e da Dilma, colocaram uma crença muito santificante, né, sobre essas instituições todas, esquecendo que são instituições que têm falhas e que são compostas por homens, e homens que também são seres falíveis. Então, não dava para a gente cravar qualquer tipo de veredito favorável a qualquer pessoa naquele período. Aliás, qualquer advogado responsável nunca pode chegar para o seu cliente e dizer: não, tua causa está 100% ganha. Olha, se algum advogado disser isso para você, olha, consulte um outro advogado, porque ele pode estar extremamente equivocado. Sempre falei isso com meus alunos também, que a gente não deve cultivar ilusões com o Poder Judiciário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Poder Judiciário é uma estrutura de poder que está ali para manter a estrutura do status quo, a estrutura do Estado que é formado, e a estrutura é montada para favorecer normalmente as elites que criaram todo o sistema jurídico e o sistema legal legislativo dos seus países. Bom, isso posto, gente, o que nós podemos dizer com relação ao presidente Lula, ex-presidente Lula, Operação Lava Jato, enfim, nós não sabemos. Para além das questões jurídicas, existem questões políticas, a gente não pode desprezar isso. Eu fico impressionado como é que teve gente que desprezou isso no âmbito dessa situação toda. Então, muitas pessoas ficam pulando, e uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que é muito importante: não foi a Operação Lava Jato que inaugurou no Brasil ilegalidades cometidas por autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia. Nós temos nas masmorras aqui no nosso país milhares, centenas de milhares de pessoas que estão cumprindo pena com excesso de prazo, sem ter uma condenação em segunda instância, às vezes sem ter uma condenação em primeira instância. Então, todas as situações que sempre vitimaram o andar muito debaixo da nossa sociedade nunca foram percebidos, até chegar à Operação Lava Jato, que começou a pegar muita gente. Eu sempre falei isso nas minhas aulas, todos os lugares que eu comentei, eu sempre falei, sempre apontei que essas injustiças, elas nunca foram corrigidas, elas nunca foram enfrentadas. O sistema distorcido, ele uma hora ia atingir pessoas do mais alto extrato da sociedade, foi o que aconteceu. Então, gente,
é difícil analisar essa situação toda sem as pessoas imprimirem também uma paixão no meio dessa história. Espero que vocês estejam compreendendo bem e vão partir aqui para os outros assuntos, né? Então, a Operação Lava Jato está desmoralizada, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente e, eventualmente, pessoas que cometam crimes, o que irá acontecer com essas pessoas no futuro, né? Um assunto muito importante que eu quis trazer para vocês aqui, que muita gente pediu, foi o dossiê que o presidente norte-americano recebeu sobre o Brasil, sobre o presidente Bolsonaro. Eu peguei um trecho aqui que eu achei muito bombástico aqui, e que a matéria é muito responsável, né, de uma instituição como a BBC de Londres, a sucursal aqui no Brasil. Eles fizeram o seguinte destaque num dossiê de mais de 30 páginas que foi enviado ao presidente Joe Biden sobre o governo brasileiro e sobre o presidente brasileiro. Diz eles aqui: membros do Partido Democrático ouvidos pela reportagem sob anonimato descrevem Bolsonaro como uma figura tóxica no xadrez global. Ou seja, o Bolsonaro é tóxico, ninguém quer conversa com ele. E o relatório aqui, que foi assinado por várias entidades, vários especialistas, dizem que os americanos não devem ter qualquer tipo de negócio com o governo brasileiro enquanto o Bolsonaro for presidente da República. E eles vão tendo razão para isso, né? Aqui o jornal saiu com a cobertura sobre isso, né, no dia de hoje. É só vocês verem notícias como essa aqui no Valor Econômico. O governo federal tentando explodir com ICMBio. ICMBio, gente, cuida de parques florestais no Brasil, situações ambientais muito legais que o Brasil possui, a diversidade. Eu tive agora no Rio Grande do Sul, lá em Cambará do Sul, é um parque maravilhoso, os canyons no Rio Grande do Sul, que todo mundo deveria conhecer, uma beleza da natureza, e quem cuida é o ICMBio, que está sucateado, está destruído, está desmoralizado. Os funcionários ali são verdadeiros heróis em estarem defendendo o meio ambiente com a escassez e com a forma como o governo Bolsonaro tem tratado essas pessoas. Então, obviamente, que o governo de Biden não vai querer nenhum tipo de assunto conosco. Uma das propostas que o governo está apresentando agora para o presidente da Câmara e do Senado é a liberação de garimpo em terras indígenas. Gente, é o fim do mundo. Nós noticiamos aqui, nós reverberamos 9 crianças indígenas que foram mortas por conta da Covid. A imprensa não fala mais nisso, ninguém fala mais nisso, mas isso está reverberando fora do nosso país. Então, não é por outra razão que o Brasil, no ano de 2021 e ano de 2022, terá situações muito difíceis. As propostas que o Bolsonaro está encaminhando, o governo Bolsonaro está encaminhando para o Congresso Nacional, elas não tratam dos seres humanos. A proposta de Paulo Guedes não fala em nenhum tipo de atendimento ao cidadão no nosso país. Eles só querem fazer negócios, privatização, venda, quebra de regras. E isso não vai gerar emprego. Ninguém está tendo emprego. Você que está desempregado, o seu filho que está desempregado, o seu marido está desempregado, não vai surgir emprego por conta desse tipo de situação que esse governo está fazendo. O Paulo Guedes é um estelionatário. Ele está dizendo que faz essas coisas para proteger as gerações do futuro, daqui a 30, 40 anos. Até lá estaremos todos mortos. Isso que eles estão fazendo com o nosso país é uma depredação consciente. Estão transformando nosso país numa terra de ninguém. Então, não vai ter nenhum tipo de projeto nesse governo, nenhum tipo de investimento que gere empregos. O Estado é sempre um grande motivador da economia. O Estado com orçamento enxuto, orçamento todo atrofiado, eles só querem tirar direitos dos servidores públicos, mais servidores públicos mais pobres, porque a casta do serviço público, essa estará protegida em todas as circunstâncias. Então, hoje o presidente vai ter a live logo mais, amanhã cedo eu vou fazer a resenha dele, mas ele teve lá no Paraná, gente, um show de horrores, não vou nem colocar a imagem para vocês, falou várias coisas lá, inclusive confirmando mais uma vez sua responsabilidade política sobre o genocídio que está acontecendo no Brasil. Falou que os velhos vão morrer mesmo, estou traduzindo para vocês, né? Então a economia não pode parar, vai morrer mesmo, então que morra. É basicamente isso que o genocida falou e as pessoas aplaudem a criatura, que vai encaminhar a excludente licitude uma série de pautas morais, né? Quer armar todo mundo,
O povo vai morrer de fome, mas todo mundo vai ter um 38 em casa, né? Pelo Bolsonaro é assim que as coisas funcionam. Estava entregando lá um parque esportivo, né, para atletas e saiu com coisas absurdas, dizendo que os atletas, quando viram atletas, né, as pessoas quando viram atletas, elas vão para a direita. Elas nunca viram pessoas de esquerda. De onde ele tirou esse tipo de coisa, né? Que o esporte é muito bom porque coloca a pessoa com a visão de direita. Ele encontrou com o senhor da FEB, que tinha tomado a vacina lá, e disse que tinha que elogiar esse senhor porque o senhor participou da nossa segunda grande guerra mundial, e que eles venceram lá o nazifascismo. Então aqui no Brasil o Bolsonaro vai vencer o esquerdismo. Gente, é um apedeuta, né? É um ergofóbico, um homem que odeia trabalhar, então ele vai para essas situações aqui para ficar falando uma série de besteiras. Disse que é imbrochável, que ele tem uma filha de 10 anos, ele não usou nenhum tipo de aditivo, e falou sobre radar, falou que o povo armado nunca vai ser um povo que vai se submeter a uma ditadura, e falou uma coisa muito interessante que tem a ver com ele, né? Disse que ele foi paraquedista, e todo paraquedista é paraquedista porque tem pouco QI e muito músculo. Fala do senhor presidente da República. Então, gente, nós estamos entregues a essa gente. E um canal como o nosso aqui, um espaço, é muito importante para a gente ir fustigando, a gente denunciando, a gente fazendo alguma coisa, porque a gente ajuda, inclusive, com que gente como essa que foi retirada do ar, que eles fiquem escanteados, que eles fiquem no canto deles ali, que eles comecem a ajudar, inclusive, com que outras pessoas, pelo embate das nossas ideias, entendam o quanto eles são falsários, o quanto eles enganam o povo brasileiro, eles enganam as pessoas que os seguem, o quanto eles fazem mal para a sociedade, e enquanto eles beneficiam tantos ladrões e tantos bandidos, como o general Heleno bem sublinhou, né? General Heleno, o senhor deve uma explicação à sociedade. O senhor disse que o pessoal do Centrão é um bando de ladrões. O que aconteceu? O bando de ladrões aderiu ao presidente da República ou o presidente da República aderiu ao bando de ladrões? O senhor está com a palavra. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.